Bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei o horário que vocês vão estar assistindo esse vídeo, certo? Estou gravando agora, na verdade agora são 22h42 da noite, né? Estou gravando que é o horário mais tranquilo que tem aqui pelas redondezas. Tá tendo uma construção aqui do lado, então tipo, de manhã e à noite, de manhã e de tarde é muito barulho ainda, tá? Então esse é o horário mais tranquilo que eu tenho para gravar para vocês. Às vezes vou dar uma olhadinha aqui para baixo para ver como é que estou saindo na câmera, para ver se o enquadramento está correto, tudo bem? Alguns avisos, na verdade, antes dos recados. Perdoe o vício de linguagem, eu tenho muito costume de falar algumas palavras como né e tá. Estou tentando cortar isso e vou cortando aos poucos, certo? Perdoem também a, o amadorismo que eu tenho para fazer essas gravações. Eu até pensei em comprar um microfone profissional, mas profissional não, né? Mas pelo menos semi-profissional. Mas como está tudo fechado, eu não consegui. Estava gravando pelo áudio do computador, né? E agora eu estou gravando por um microfone com áudio isolado para o celular, para ver se fica melhor. Foi recomendado. Depois eu vou editar os vídeos, né? E vou sincronizar o áudio. Tudo bem? Então, vamos agora os avisos, né? Os recados. Como é que vai funcionar a nossa disciplina? Eu vou toda semana gravar videoaulas para vocês sobre o conteúdo, certo? Vou lançar atividades também no site e vai ser, por enquanto, eu vou estar utilizando o Google Sala de Aula, tá? Depois eu vou começar a lançar também no Moodle, né? Assim que ele estiver em uso. Professor, qual que você vai usar? Vou lançar nos dois. Fica a critério de vocês, mas eu sugiro que por enquanto vocês vão para o Google Sala de Aula. Ah, eu não gostei do Google Sala de Aula, quero para o Moodle. Assim que ele estiver em funcionamento, podem ir para lá. Tudo bem? Então vai ser videoaula, as atividades, certo? Às vezes eu vou pedir descritiva, às vezes eu vou passar apenas alternativas para vocês responder direto, aqui tudo no computador. Esses objetivos eu vou começar por enquanto hoje, tá? Eu acho que é mais tranquilo para vocês. Vocês respondem, já tem um retorno da nota que vocês tiraram, já consegue ver aonde errou, tudo bem? Eu já consigo ver também como vocês assimilaram esse conteúdo. E, claro, vou mandar o roteiro de estudos para vocês, certo? A gente vai continuar falando hoje sobre a Revolução Francesa. Vou mandar um roteiro, vou mandar possíveis filmes que vocês podem assistir também, aproveitar a quarentena aí, tá? Aproveita o fim de semana, tem um filme sobre uma matéria que eu estudei, tá? Fica a critério de vocês, certo? Só te peço, encarecidamente, por favor, assistam esse vídeo até o final, como estudo, e leiam um capítulo. A gente já começou na aula na semana passada sobre o capítulo da Revolução Francesa, certo? Na verdade, na semana retrasada, que na quinta a gente não teve aula. Então estamos atrasados até. Por favor, releiam o começo desse capítulo, tá? Eu vou começar praticamente na metade dele para a gente terminar ele hoje ainda, certo? Isso imposto, vamos então à aula, certo? Fiz um roteirinho aqui em cima para não me perder. Então, só para a gente recapitular. Vocês percebem que o Luís XVI, né, o rei da França, ele, por enquanto, ele se manteve no cargo de rei. Mas ele perdeu todo aquele poder político dele, certo? Com a queda da Bastilha, né? Com aquela revolta, aquela insurgência que o terceiro estado... Lembra quem é o terceiro estado? O terceiro estado é o povo, tá? Quem que vai mandar, então, na Assembleia Nacional? Perceba, tinha uma Assembleia Nacional que era dos três poderes, né? O terceiro poder, que era o poder do povo, foi lá e tomou isso para eles, certo? Então, eles dão as cartas agora. Quem que é o povo? Quem que é esse terceiro estado mesmo, professor? Vocês lembram dos girondinos? Os girondinos, que eram a alta burguesia, né? Que eram aqueles mais moderados, certo? Por que girondinos? Porque essa alta burguesia ela estava praticamente inclusa dentro da região chamada Gironda, né? Que é a região de Bordeaux, na França. Por isso que eles eram chamados de girondinos. São as cidades mais ricas que tinham naquele período, certo?
Quem que tem mais? Também tem os jacobinos, né? Os jacobinos é a baixa burguesia. E essa baixa burguesia, eles são mais radicais. Eles querem tirar a monarquia a todo custo. Qual outras camadas que a gente tem dentro desse terceiro estado? A gente tem os camponeses, que é a camada mais bruta possível, certo? É a maior de todas. Em torno de 20 milhões desse terceiro estado era composto pelos camponeses, é eles que de certa forma vão entrar na luta, que vão dar aquela força para essa camada do terceiro estado. E a gente também tem os sans-culottes, né? Que está dentro disso aí. Quem são os sans-culottes? São aqueles que eu falei para vocês, os sem calção. Lembra aquele shortinho apertadinho que era utilizado pelos mais ricos, pela aristocracia da época? Então, sem culottes eram aqueles que basicamente não usavam calção, eles usavam calças, tá? Vou até colocar uma imagem aí para você dar uma olhadinha, ó, só para você comparar e tentar lembrar, igual foi na aula passada. Você percebe, aí nesse lado esquerdo, a gente tem um indivíduo da aristocracia. Você percebe que ele está usando um calção, certo? Que vai até a parte do joelho, e o resto é um meião. Lembra que eu falei para você que era mais justinho? Agora, aqui do lado direito, a gente já tem os sans-culottes, né? Ou seja, os sem calção, que eles usam calça mesmo, tudo folgada, né? A roupa, eles não tinham dinheiro para roupa nova nem nada. Eles usavam uma calça velha. Perceba que está até rasgado na parte ali do joelho, né? Na parte perto do tornozelo também. Tudo bem? Então, agora você vai voltar aqui para mim, tá? Vou tirar a imagem. Vamos lá. A gente vai falar um pouquinho agora sobre a Assembleia Nacional e o que deu origem nessa Assembleia Nacional que vai levar à queda da monarquia. Tem algumas ações que quando esse terceiro estado chegou ao poder, ele vai fazer. Primeiro, ele tirou o poder do rei. Segundo caso, ele vai fazer algumas ações voltadas contra o clero. Lembra o clero, que é o primeiro estado, né, que detinha o maior poder na França, fora o rei? O que ele vai fazer? Primeiro, a abolição dos dízimos, ou seja, não tem mais dízimo na igreja, a igreja não vai mais lucrar com dízimo. Outra coisa, eles vão confiscar e vão revender as terras que eram propriedades da igreja, ou seja, a igreja não tem mais propriedade de nada dentro da França. Tá? Vai continuar tendo igreja? Vai, só que eles vão fazer uma legislação inclusive para essa igreja. Tá? Vão fazer uma legislação para regulamentar o funcionamento dela dentro do país. Isso vai chamar Constituição Civil do Clero. Tá? A igreja vai ficar louca com isso? Vai. A igreja vai ficar doida nesse sentido. E lembrem-se, tá? Nesse período, a gente estava passando por um negócio que chama o Grande Medo. Não é o período do terror ainda, apenas o Grande Medo. O que era isso? Tanto os nobres como pelo povo, eles temiam pela vida. Por quê? Tinha, vamos dizer assim, tinha uma camada do povo, né? Alguns aldeões, alguns camponeses que se juntavam, faziam milícia, iam, invadiam o lugar lá dos nobres, né? Alguns castelos, saqueavam, matavam os nobres, certo? E isso fez com que os nobres eles pegassem e fugissem dessa região da parte de Paris, assim, né? Dos arredores de Paris para o interior da França, certo? E os povos, os camponeses, também tinham medo dos nobres, porque os nobres às vezes pagavam assassinos e tudo mais para ir lá e liquidar com a família, né? Desses camponeses. Então perceba, a França não está num período fácil nessa época. Em 1791, o rei Luís XVI ele vai até tentar fugir da França, certo? Você percebe, ele ainda é rei, mas ele não dá mais as cartas. Ele vai tentar fugir para a França, ele vai ser interceptado, e ele tentou fugir para a Áustria. Por que foi para a Áustria? Porque a Maria Antonieta, que era a mulher dele, tá? Era austríaca. Então lá ele ia conseguir asilo político. Tá? Não deu certo, ele foi pego, foi descoberto, né? Ele até se disfarçou para tentar isso, mas ele foi descoberto. E aí ele vai ser preso. Tá? Aqui, ó, vocês têm que entender o seguinte, tá uma desordem geral, certo? O rei, ele foge, ele poderia até tentar tomar... Por que o rei foge? E por que eles prendem o rei? Porque o rei ele podia fugir, organizar um exército com a ajuda de outro país e tentar tomar o poder de novo na França, tá? É por isso que eles prendem o rei e começam a pensar o que vão fazer com ele. Já em 1792, vão mudar algumas coisas na Assembleia Nacional. Por quê?
porque ela vai mudar, vai trocar esse nome de Assembleia Nacional. Perceba, o que era uma Assembleia Nacional? Era quando se juntavam os três poderes na França. Quais eram os três poderes? O primeiro era o clero, o segundo é a nobreza e o terceiro é o povo. Não tem mais por que chamar Assembleia Nacional, sendo que só tem um poder. Então agora a gente vai chamar de Convenção Nacional. O que é isso? É basicamente o terceiro estado, que se junta com alguns integrantes que compõem esse terceiro estado, né, para discutir os próximos passos que eles vão tomar para o futuro da França. Tudo bem até aí? E quem que vai ser esse terceiro estado, então? Que a gente já até comentou. Só que só para vocês entenderem melhor. Os girondinos, certo? Que são aqueles moderados de direita, vão compor essa convenção nacional. A gente vai ter os jacobinos, que são os radicais e vão ficar do lado esquerdo, certo? Eu vou até colocar uma imagem aí para vocês agora dar uma olhada. Você consegue ver nessa imagem? Essa é a composição da Convenção Nacional, certo? Então você consegue perceber aí. Do lado direito a gente tem os girondinos, certo? Em azul. Do lado esquerdo, em vermelho, a gente tem os jacobinos, aqueles mais radicais. E aqui embaixo a gente tem o que chama de planície ou do pântano, que também é uma alta burguesia, só que aqui eu quero que vocês entendam ele como uma galera que já está, vamos dizer assim, indecisa, em cima do muro. Eles são do centro, né? O que é do centro? Do centro significa basicamente que eles variavam os votos deles de acordo com as circunstâncias. Por que chamavam eles de planície ou do pântano? Porque diziam que eles pareciam sapos. Por quê? Vocês percebem a posição deles aí? Eles estão bem embaixo. Então, quando algum jacobino ou quando algum girondino começava a falar e discursar sobre as ideias, eles tinham que levantar a cabeça e ficar procurando onde era. E aí eles apelidaram do pântano assim, porque diziam que pareciam sapos saindo do rio para procurar alimento, né? Ficava procurando, assim, ficava só a cabecinha de fora, tá? Isso é basicamente, se eu pudesse colocar em atualidade, seria basicamente o MDB, tá? Que é o antigo PMDB, né? E agora voltou a ser MDB. Perceba, o MDB ele está em todo governo que teve no Brasil, ele está incluído dentro, certo? Vamos lá. Então, ó, posto isso, eu vou tirar a imagem agora, tá? Voltou aqui para mim. E vamos lá. Nessa convenção nacional, vai ter uma coisa que vai ter outra ação que vai surgir junto com ela, tá? Que vai chamar período do terror. Isso vai ser de 1792 até 1795, ou seja, 3 anos. Como que ela começa? Depois que eles se organizaram, eles instituíram uma república, tá? Ou seja, em 1792, a França tem a sua primeira república instaurada. Para vocês terem uma diferença, para vocês terem uma noção de diferença. No Brasil, a nossa república, né, a primeira república que a gente tem aqui, e basicamente única, vai ser apenas em 1889. Ou seja, é quase 100 anos de diferença, certo? O que vai colocar dentro dessa instituição da república na França em 1792? O sufrágio universal. O que é o sufrágio universal? Todo homem adulto pode votar. Perceba, todo homem adulto pode votar, certo? Ou seja, aquelas camadas populares, claro, masculinas, elas podem votar agora quem vai ser os representantes dela, certo? Vai ter eleição por enquanto? Não, por enquanto não. A ideia era que tivesse mais para frente depois que estivesse organizada. Mas ele já tem direito ao voto aqui. Outras coisas. Vai ter uma grande queima dos símbolos reais. O símbolo real era basicamente uma bandeira branca com o brasão da família, tá? A família Bourbon. E isso, claro, tudo vai ser queimado. Por quê? Porque agora a gente está numa república, de certa forma, uma democracia, tá? Que é o que eles acreditavam. Lembre-se dos ideais iluministas. Tá? A revolução ela foi feita através desses ideais iluministas. Vou colocar uma imagem aqui, tá? Só para vocês verem a queima dos símbolos reais. Isso, claro, é uma pintura, certo? Que retratava a época. Tá? Tira a imagem, volta aqui para mim. Quem que vai, de fato, comandar essa convenção nacional na França? Ela vai ser comandada pelo Maximilien Robespierre. Tá? Ele era um dos líderes, o líder principal dos jacobinos, que vai chegar no poder na França nisso, ou seja, tinha os girondinos, tinha os jacobinos e a gente tinha o pessoal do Planalto ali das planícies.
Quem que vai começar a dominar a França de fato? Vai ser os jacobinos, tá? Eles chegam ao poder. E nessa transição entre a monarquia para os jacobinos, de certa forma eles vão implementar o que a gente chama de uma espécie de uma ditadura, tá? Eles começam brando, mas vão cada vez mais ficando mais severos, mais autoritários ao longo dos anos. Robespierre governou sozinho? Não. Ele tinha basicamente os braços direitos dele, né? A gente vai ter o Jean-Paul Marat, certo? E a gente também vai ter o Georges Danton, advogado, né? Iluminista também. Vou até colocar a imagem dos três aqui para você ver rapidinho, tá? Então, a gente tem aí na esquerda o Marat, certo? No meio a gente tem o Danton. E no lado direito aqui a gente tem o Robespierre, certo? Belezinha, volta aqui para mim. Então, ó, os jacobinos eles vão julgar que o rei Luís XVI era um traidor da pátria, certo? Ele foi julgado, foi considerado um traidor da pátria e que a existência dele colocava em risco a República Francesa. Tudo que coloca risco para qualquer modalidade de governo, vocês sabem o que acontece, né? Lembra-se? Deu problema, cara, isso aí pode dar problema mais para frente? Mata. Matando você resolve os seus problemas. E é isso que eles vão fazer com Luís XVI, tá? Essa ideia dos jacobinos, que são os mais radicais. Os girondinos, que também são uma burguesia, mas são uma burguesia mais moderada, eles defendiam que não. Olha, deixa o rei vivo, exila ele, né? Deporta ele para outro país, deixa ele ficar lá, a gente continua fazendo nossa república aqui. Por quê? Por que eles pregavam isso? Porque se der alguma coisa errada, é mais fácil você trazer alguém para assumir o lugar dos jacobinos, certo? Claro, isso não vai se efetivar. O Luís XVI ele vai ser levado até a praça, né? Que era a praça inclusive do nome do pai dele, que era o Luís XV, certo? E nessa praça que vai mudar, o nome dela vai ser considerada a Praça da Revolução, justamente por conta da morte do Luís XVI, tudo bem? E ele vai ser guilhotinado, tá? E isso, de fato, foi um fato inédito, porque nunca nenhum país tinha tomado o poder de um rei, tipo, já tinham trocado de reis e tudo mais, certo? Só que nunca tinham tomado o poder do rei e ainda executado ele em praça pública, como um traidor da pátria. Isso foi novo. Vou colocar a imagem aí de uma pintura que a gente tem, tá? Inclusive, essa pintura tem no livro de vocês, certo? Dei um tempo aqui para tomar água. Então, beleza, vou tirar essa imagem. Vamos juntos novamente. Então, ó, beleza, o rei foi executado. Esses atos de matar inimigos na França, né? Esses inimigos que os jacobinos entendem, né, como traidores da pátria ou todo aquele que pode causar alguma coisa contra a revolução, né? Eles são considerados válidos pela maioria da população. Por quê? Especialmente os jacobinos. Eles acreditam, basicamente, que fazendo isso eles estão regenerando a sociedade, né? Eles estão matando tiranos, certo? Então aquilo era bem visto pelo povo. O povo pegava e falava, olha, a gente está se limpando de toda aquela tirania que a gente teve durante anos, certo? Isso vai deixar os outros estados absolutistas preocupados. Vocês lembram, não é só a França que era absolutista. Quem mais a gente tem? A gente tem a Inglaterra, a gente tem a Espanha, a gente vai ter a Holanda, vai ter a Bélgica, a Áustria, certo? Então, os outros países vão olhar aquilo, pegar e falar, olha, isso pode acontecer no meu país. Esses caras são loucos, eles podem vir para cá também. Preciso fazer alguma coisa para me defender, tá? E os partidos vão fazer isso, eles vão se juntar, certo? E essa união vai ficar conhecida como Primeira Coalizão. Você já sabe, se os historiadores deram o nome de primeira para alguma coisa, significa que teve uma segunda, e de fato teve. No finalzinho a gente vai falar sobre essa segunda, tá? Essa coalizão, chamada Primeira Coalizão, é composta por quem? Primeiro, ela é composta pela Áustria e a Prússia, tá? A Áustria e a Prússia, elas já eram inimigas da França desde que o rei foi deposto, certo? Até antes da morte do rei. Ele foi preso, ó, e já somos inimigos dos franceses, certo? Só que depois, com a morte dele, de fato, a Espanha, a Inglaterra, a Holanda, tá? São países que vão entrar junto nessa coalizão, junto com a Áustria e a Prússia, para atacar a França, certo?
Então, ó, aí no livro de vocês tem ainda um mapinha, e perceba, tá? Vou colocar ele agora. Coloquei o mapa aí para vocês darem uma olhadinha, tá? Só para você ver a região política em que a França está. Você percebe que a França está localizada numa região bem grata. Por quê? Do lado esquerdo, aqui, a gente tem os espanhóis, tá? Estou grifando aqui para vocês, colocando uma marcação. Tá? Ou seja, a França pode ser invadida pelo sul, tanto por espanhóis como por portugueses, até aqui mais embaixo. Ali na parte do norte, a gente tem a Inglaterra, tá? A gente tem os holandeses, os austríacos e os prussianos também atacando, certo? Tanto no norte como no nordeste, certo? E a gente tem os piemonteses aqui também. Professor, nunca ouvi falar em piemontês. É basicamente um estado da antiga Itália, tá? A unificação da Itália foi bem tardia. Então a gente vira e mexe vai falar apenas os nomes das cidades. Isso aqui era a região de Piemont, tudo bem? Então perceba, a França está bem vulnerável. As fronteiras delas estão próximas desses estados absolutistas e ela pode ser atacada por todo canto, basicamente. Então, vamos prosseguir com a aula agora. Vou retirar a imagem, tá? Então, ó, além desses ataques, os jacobinos vão começar a se indispor com os girondinos, certo? E o Partido da Montanha, professor, o que é o Partido da Montanha? O Partido da Montanha é o Partido dos Jacobinos, certo? É aquele pessoal mais radical. Por que a Partido da Montanha? Porque eles estavam ali no topo, no parlamento. Lembra que eles estão ali no alto, na parte da esquerda? Por isso eles eram tidos como Partido da Montanha. Eles vão se valer do poder que eles tinham, tá? Por quê? Porque eles dão as cartas na França nesse momento. E vão mandar prender as principais lideranças dos girondinos, certo? Ó, começou a dar trabalho demais essa direita girondina? Beleza, vamos prender essa galera, tá? Então começa a prender. E começa também a suspender as liberdades individuais que tinha na França. Aqui começa o período do terror, tá? Basicamente, mais especificamente, a política do terror, porque o período do terror só vai se iniciar de fato com as guilhotinas, mas aqui já começa a política do terror. Por quê? Todo mundo que é contra os jacobinos ou vai ser preso ou vai ser morto, certo? Então, ó, o que os jacobinos vão criar agora? Perceba, está cada vez se afunilando mais. Primeiro eram os 3 estados, depois ficou apenas o terceiro estado com todos aqueles componentes, né? Girondinos, jacobinos, sanculotes, os camponeses. Perceba, aqui os girondinos já saíram, certo? Aqui a gente vai ter a instalação do que a gente chama de Comitê da Salvação Pública. O que foi isso? Robespierre pegou e pensou, olha, preciso colocar algumas pessoas próximas de mim para a gente conseguir governar a França, né? E eu não posso confiar nos girondinos. Então Robespierre pega e coloca lá 12 pessoas da escolha dele, né? Escolhidas a dedo por ele, para governar determinadas partes da França e conter as revoltas, e conter revoltas contra os jacobinos. O que eles vão implantar? Eles vão implantar uma política repressiva, autoritária e violenta, tá? Especialmente na região dos girondinos, certo? Então, perceba, esse Comitê da Salvação Pública é justamente para conter as rebeliões, certo? O que eles vão fazer para conter as rebeliões? Tem prisão para todo mundo? Não. Não tem prisão para todo mundo. Vamos fazer o jeito mais fácil, vamos executar os caras. Então eles vão começar a executar com execuções sumárias. O que é sumária? Rápida, certo? Ó, corta a garganta, vai fazendo uma coisa assim. Só que perceba, você precisa se livrar do corpo. O jeito mais fácil que eles encontravam antes de se livrar do corpo, antes da guilhotina, porque não tinha guilhotina para matar todo mundo naquela época ainda, eles vão começar a fazer afogamentos coletivos. O que era o afogamento coletivo? Você pega uma corrente de um barco, aquelas correntes pesadas, né? Com uma ponta dela tem uma âncora, amarra essas correntes nas pernas das pessoas, prende os braços deles, certo? E aí você pega e empurra o primeiro. O primeiro cai, ele já vai ser arrastado para o mar, vem o próximo se arrastando também e vão tudo caindo ali no mar. Tá? No mar não, desculpem. Essas execuções geralmente eram no rio, tá? Em rios, não eram em mares. Por que você está falando sobre rios e mares? Porque tem uma grande diferença em você fazer uma execução no rio ou no mar, tá? Perceba,
a morte por afogamento é uma das piores mortes do estilo uma das piores mortes que existem, tá? É pior do que morrer queimado ainda, porque morrer queimado você tem uma dor excruciante, vamos dizer assim, tá? Só que depois que ela queima as partes da sua epiderme, assim, do sistema nervoso, né? Você já basicamente não sente nada e você morre até mais rápido. Quando você é morto por afogamento, né? Quando você está passando por essa parte do afogamento, primeiro, tem diferença entre você fazer um afogamento com água salgada e água doce. Em rios, que são por água doce, a água doce ela é mais paliativa com o sangue, ela se mistura com o sangue. Então, quando aquela água entra, é inalada por você, ela entra na sua corrente sanguínea, porque ela não tem sal, tá? Ela vai se diluir com o seu sangue e esse sangue vai ser bombeado para os seus órgãos, especialmente para o pulmão. E assim os seus órgãos vão parando pouco a pouco. Então, além de toda aquela agonia que você está sem conseguir respirar, você vai perdendo seus órgãos pouco a pouco, tá? Para o pulmão, para o fígado, vai parando outras coisas até parar o coração, certo? Então, é uma dor bem ruim. Uma das piores mortes que existem. Qual que é a diferença da água salgada? A água salgada, basicamente, o seu corpo ela já tem uma coisa que fala assim, ó, isso aqui tem sal, não posso misturar com o meu sangue, tá? Tanto que as pessoas, se você pegar uma incidência de pessoas que são afogadas na praia, elas conseguem sobreviver muito mais que pessoas que são afogadas no rio. Por quê? Porque o seu corpo tem uma imunidade à água, né? Ao sal. Então ele não mistura rapidamente o seu sangue com água salgada, certo? Então você consegue sobreviver, claro. Vai morrer? Vai, mas tem que ter um atendimento. Você tem mais tempo para ser atendido. É basicamente isso, tá? Tudo bem? Então, a principal modalidade era o afogamento coletivo. O que eles vão instaurar depois disso? Tem muita gente dando trabalho? Tem. Olha, a gente é um país que é iluminista, né? A gente acredita, tem os direitos dos cidadãos, certo? Lembra que eles lançaram os direitos dos homens e dos cidadãos? Então a gente tem que ter um tribunal para fazer isso, tá? Então eles vão instaurar um tribunal revolucionário. O que é esse tribunal revolucionário? Basicamente, ele vai julgar, né, os considerados traidores da revolução, tá? E foi considerado culpado? Beleza. Se for um crime brando, vai preso. Se for alguma coisa mais severa, você vai guilhotinado. Quem que vai ser uma das pessoas que vai ser guilhotinada nesse momento na França? A Maria Antonieta, a que era esposa do Luís XVI, certo? A antiga rainha da França. Ela vai ser guilhotinada também em praça pública. E aqui vai ter um monte de gente que literalmente, tá? Perceba, literalmente, não é figurativamente. Literalmente vai perder a cabeça na França, tá? Vou expor aqui a imagem, né? Primeiro, colocar aqui. Essa é uma pintura, né? Que mostrava quando a Maria Antonieta foi executada, tá? Foi guilhotinada, certo? E aqui eu vou mostrar mais umas imagens para vocês, né? Mostrar só mais umas imagens assim sobre guilhotina mesmo, tá? Você percebe que a guilhotina já era uma presença assim, o povo ia para assistir, tá? O pessoal ia para assistir, era como se fosse um show ao vivo lá. Tudo bem? Então, conferidas as imagens aí. Volta aqui para mim, beleza? Quem vai ser essas camadas, esses indivíduos que vão ser executados na guilhotina? A grande maioria vai ser a aristocracia, tá? Eles vão pegar aqueles aristocratas que tentavam fugir, que estavam mais no interior do país, vão levar e guilhotinar mesmo, tá? Se é da nobreza, problema seu, você vai ser executado. E os girondinos também. Teve girondino que se salvou? Sim, teve girondino que se escondeu durante uma boa parte, né? Um bom período de meses aí na França. Mas tem aqueles que foram descobertos e foram executados também. Para você ter uma noção, 16 mil execuções foram feitas na França só por guilhotina, certo? Ou seja, é muita coisa. Qualquer coisa que desse, qualquer indivíduo que desse trabalho, você é contra a revolução, tudo mais, vai ser executado. Vocês lembram que a gente já falou um pouquinho sobre guilhotina, né? Eu até expliquei aquele formato, né? O porquê tem aquele formato, porque se for uma lâmina reta, ele
pega, bate, não ultrapassa, tá? Então, por isso que ele tem que ser cortando aos poucos, certo? Só para a gente falar um pouquinho bem rapidamente sobre guilhotina, vou colocar umas imagens aqui para vocês verem também. Ela foi criada pelo Ignace Guillotin, né? Por isso ela tem o nome guilhotina, para ser um instrumento mais humanitário possível. Nossa, sério, para ser humanitário? É, para ser humanitário. Por quê? Novamente, por conta daqueles direitos do homem e do cidadão. Era para ser alguma coisa que fosse indolor. Viu? Olha só essa imagem aí para vocês terem uma noção. Você consegue ver aqui nessa imagem à esquerda, ó, Armenes de la República. Perceba, foi uma guilhotina que já foi criada para a República. Olha só, eles personalizavam a guilhotina que eles estavam fazendo, certo? Ela é criada com esse molde. E você percebe, ó, nessa margem da direita, tem um círculo ali, ou seja, esse pedaço de madeira ele subia antes, tá? A cabeça da pessoa, o pescoço da pessoa ficava aqui, eles fechavam, ela não conseguia escapar. Eles erguiam toda essa guilhotina, essa base de ferro dela que é pesada, e é justamente com o peso dela que eles conseguem ter a força necessária para cortar o pescoço da pessoa. Tudo bem? Então, ó, pode voltar a imagem aqui para mim, tá? Tira a imagem. Essa morte, né? Por exemplo, a guilhotina, ela deve gerar uma morte rápida e menos dolorosa, certo? Essa era porque deveria ser humanitária, tá? Ou seja, tem que ser executada a pessoa? Tem, mas ela é humana até esse momento. Então vamos executar ela da melhor forma possível, para que ela sinta menos dor possível, né? Uma forma mais digna, vamos dizer assim. Só que às vezes essa lâmina falha. Vocês imaginam, lembra que eu falei que teve 16 mil mortes na França? Você acha que a galera ficava afiando a lâmina toda hora? Não, não tem como ficar afiando toda hora. Tinha pessoas que realmente colocavam lá, aquela lâmina descia, ela estava meio cega, então basicamente batia aqui, cortava, às vezes a pessoa ficava com aquela lâmina entalada, não tinha cortado a traqueia ainda, certo? Aí ela ficava agonizando, sangrando lá, era pior ainda, tá? Era um negócio bem angustiante, vamos dizer assim. Então, claro, era para ser menos dolorosa? Era, de fato era, às vezes não. Pra você ter uma noção, outra imagem aqui só para vocês verem. Isso aqui é só para você ter uma noção de como eram as guilhotinas, tá? Tinha guilhotina que tinha um tablado e a pessoa basicamente colocava o tronco lá e ficava deitada esperando, né? E tinha outra que era bem mais rápida, tá? Que era basicamente você ajoelhava ali, colocava a cabeça e pronto, já era, né? Não sentia mais nada, tá? Vamos seguir então, vou tirar a imagem. A gente vai falar agora sobre os girondinos no poder, tá? Nossa, professor, mas os jacobinos ainda estão no poder. Você acabou de falar que as guilhotinas estão tirando ele, que eles estão matando os outros com as guilhotinas. Só que os girondinos vão tomar o poder em 1795 e vão ficar nele até 1799, ou seja, 4 anos no poder. Como que isso vai acontecer? Primeiro, Robespierre vai começar a perder o poder dentro do partido, né, do Partido da Montanha. E vai surgir duas facções dentro do partido. Vai surgir uma facção que é liderada pelo Danton, que era um amigo, um braço direito do Robespierre, só que o Danton se cansou. Ele se cansou de toda aquela matança que estava tendo, toda aquela política do terror. E ele resolveu que tinha que mudar isso, tá? Ele era um grande iluminista e ele acreditava que continuar daquela forma não ia resolver nada para a França. A outra ela vai ser liderada por um cara chamado Ebert, tá? Só que o Ebert ele defendia que aquilo deveria perdurar, tinha que ter uma manutenção do que ocorria, né? Ele apoiava muito o Robespierre. Ou seja, Danton, braço direito, é contrário, Robespierre, que é um cara que não tinha tanto poder dentro do partido, é a favor o Herbert era a favor do Robespierre, tá? Adivinha para quem que o Robespierre vai defender? A resposta é nenhum. Robespierre se cansou dos dois brigando lá e mandou executar os dois na guilhotina, né? O braço direito dele até o outro cara que também apoiava o Robespierre. Olha que coisa! Ah, você me apoia? Maravilha, vai ser executado. Ah, você é meu braço direito, vai ir contra mim agora? Vai ser executado. Executa os dois na guilhotina, e aqui é o que os historiadores chamam de solidão no poder.
Porque fazendo isso, Robespierre perde a maioria do partido. O partido já vê ele como não um político, né, mas simplesmente como um ditador, um autoritário. Eu posso até citar Maquiavel aqui. Tem uma frase que Maquiavel fala assim, ó: dê poder ao homem e descobrirá quem ele realmente é. Ou seja, deram poder ao Robespierre, né? E de fato perceberam que ele não era tudo aquilo que ele se dizia, né, nos escritos iluministas dele, certo? Até colocar aqui o Maquiavel, né? Você lembra do Maquiavel, aquele que escreveu O Príncipe, tá? Rapidinho aqui para você ver, pronto, já tiro. Então, ó, beleza. Robespierre matou os amigos dele lá. Ele está isolado no poder. Ele perdeu o apoio do partido, né? Ele não tem mais a maioria no parlamento agora junto com ele. E ele vai sofrer um golpe. Esse golpe vai se chamar golpe 9 do Termidor. Professor, o que é Termidor? Só para vocês entenderem. Quando os jacobinos chegaram ao poder na França, lembra que eles acabaram com as regalias da igreja? Eles vão mudar também o calendário. Por quê? Porque, de acordo com eles, o calendário gregoriano era cheio de feriado cristão, né? Católico, no caso. E eles querem tirar toda a parte de religião dentro do país. Então, eles vão estabelecer um calendário chamado calendário republicano. Tá? Ou seja, tudo que tem a ver com religião é retirado do calendário. E assim, vai mudar o nome dos meses, certo? Vai mudar o nome das estações. Só para você ter uma noção. Vou colocar aqui para você ver, ó. Por exemplo, Termidor, se você acompanhar aí na imagem que eu estou mostrando para você, Termidor, na verdade, ele é julho, né? Pega um pedaço de julho e um pedaço de agosto. Mais à frente, eu vou falar sobre o golpe de Brumário. E o Brumário é basicamente um pedaço de outubro até um pedaço de novembro, tá? Ou seja, não existe mais os meses mudaram os nomes, tá? Tudo tem a ver isso aqui com relações às coisas da natureza, tá? Então, eu vou tirar a imagem agora do calendário republicano, certo? Os líderes do partido, especialmente os líderes da planície, lembra a planície, que é aquela galera que está em cima do muro, né? Que acompanhava os votos de acordo com algumas circunstâncias, eles vão se juntar com os gerondinos, tá? E vão dar esse golpe do nono termidor e vão tirar o Robespierre do poder, tá? Tiram Robespierre, prendem ele, prendem os aliados dele também. E no dia seguinte, o que eles fazem? Mandam executar Robespierre e mandam executar os aliados. Tá? Ou seja, tudo, não importa quem pegue a França nesse período, sempre vai se utilizar da guilhotina. Tá? Então, eles vão ser todos executados no dia seguinte. Aqui chegou o final da Revolução Jacobina, tá? Não o final da Revolução Francesa. A Revolução Francesa só termina na Era Napoleônica. A gente está se encaminhando para isso, é a parte final agora. Por quê? Quem que vai dominar a França nesse período? Vai ser o período que a gente chama do governo diretório. O que é um diretório? O diretório é basicamente o seguinte, é um composto de cinco juízes, tá? Esses 5 juízes, eles são girondinos. E é eles que vão começar a estabelecer as ordens, as regras aqui dentro da França, tá? Eles que vão dar as cartas agora. Por que é chamado de diretório? Porque são 5 diretores. O que eles fazem? Cancelam aquele sufrágio universal, que era o voto que todo homem, né? Ou seja, todo homem adulto tinha direito a voto. Eles cancelam isso. Eles vão instituir o chamado voto censitário. O que é o voto censitário? Ele é restrito para algumas categorias. Tem algumas regras lá que você precisa seguir, precisa ter uma certa remuneração para você poder votar. Ou seja, já tira o povão disso, o povão não vota mais. Por que eles fazem isso? Justamente para que eles sempre se mantivessem no poder, tá? Ou seja, era basicamente sempre a alta burguesia que ia votar e a alta burguesia sempre ia votar neles mesmos. E eles vão fazer uma coisa que de fato vai ajudar a França, tá? Por quê? Porque vocês percebem que tem aquela primeira coalizão que está atacando a França ainda. E eles vão fazer o seguinte, eles vão investir no exército francês para defender dos outros países absolutistas.
Por que que tem que se defender dos países absolutistas? Primeiro, tem alguns países absolutistas que querem vingar a morte do Luís XVI ainda, né? Que no caso é a Áustria e a Prússia, certo? Tem outros países que querem anexar as terras francesas, que a gente vai ter a Inglaterra, vai ter a Espanha, tá? A Holanda. Ou seja, além de quem quer vingar, tem aquele pessoal que quer tomar as terras francesas. E tem também que investir no exército para você impedir as insurreições populares. Por quê? Assim que o povo perceber que tinha poder, que podia votar e tudo mais, e agora já não pode, que mudou tudo, que perdeu tudo, que foi basicamente uma massa de uma manobra para tirar a coroa do poder, o povo vai se revoltar também. Então você precisa ter um exército forte para deter essas três frentes, certo? Esse exército ele vai ser muito bem comandado. Por quê? Com a importância que ele vai ter um cara que vai ganhar espaço gigantesco na França. E é um cara jovem, né? Ele era um general e vocês devem conhecer, eu tenho certeza que vocês conhecem, né? Que ele chama Napoleão Bonaparte, tá? Vou colocar ele aqui no cavalo branco, né, e tudo mais que ele gostava. Vocês lembram, Napoleão era um cara bem baixinho, certo? Mas a gente vai falar do Napoleão bem mais na próxima aula, tá? Vou só finalizar aqui. Napoleão ele conseguiu defender muito bem a França, especialmente contra a primeira coalizão. Além de conseguir defender da França dessa primeira coalizão, ele não conseguiu só defender as terras francesas, ele conseguiu expandir as terras francesas. Por exemplo, ele vai conquistar regiões da Bélgica, da Holanda, tá? E ele vai conseguir até expandir esse território da França, certo? Vou tirar a imagem, volta aqui para mim. Por conta dessa expansão que Napoleão está fazendo com a França, ou seja, a gente estava só se defendendo, agora a gente está atacando também, tomando as terras. Vão ter outros países, né, que a Bélgica e a Holanda já foram derrotados aqui. Vão ter outros países absolutistas e eles vão dar origem à chamada Segunda Coalizão. Quem que é a Segunda Coalizão? A Inglaterra, perceba, a Inglaterra está sempre contra a França, tá? Foram séculos de luta entre esses dois países. Eles só vão se unir de fato na Primeira Guerra Mundial, tá? Fora isso, eles sempre foram inimigos. Vai ter Nápoles, né? Ou seja, outra província da Itália. A gente vai ter a Áustria, certo? A Áustria que até por conta da guilhotinada que deram na Maria Antonieta, a Áustria ficou mais pistola ainda. A gente vai ter a Rússia que entrou no meio da parada também, o Império Otomano. Ou seja, essa segunda colisão ela é bem mais forte. E tinha que ter um cara forte para lidar com elas. E esse cara vai ser o Napoleão Bonaparte. Tá? Ou seja, ainda é o diretório que comanda, mas o Napoleão ele vai dar um golpe. Que golpe é esse? Esse é chamado de golpe 18 de Brumário. Ele vai ser apoiado, perceba, o Brumário é de outubro a novembro na França. Tá? Ele vai ser apoiado pela alta burguesia, certo? E Napoleão, na verdade, ele estava fazendo uma campanha no Egito, uma campanha militar. Tá? Estava expandindo, estava lutando lá no Egito contra as tropas inglesas. Ele vai voltar, vai pegar uma embarcação, vai voltar para a França, tá? Porque ele foi convidado por umas camadas da alta burguesia para tomar esse poder do diretório. E ele vai lá e toma de fato, tá? Até vou colocar a imagem aqui de um quadro, tá? Esse quadro ele basicamente era para demonstrar o dia, né? Assim, o dia que o Napoleão Bonaparte foi lá dentro do diretório e conseguiu tomar o poder, certo? Nesse mesmo dia, ele vai ser declarado como o primeiro cônsul francês, tá? Cônsul seria aquele defensor de tudo, né? Aquele grande monarca, aquele que defendia tudo. Esse cônsul ele é realmente tirado de Roma, né? Cônsul era aquele grande protetor. E de fato, deram o primeiro cônsul francês. O que ele tinha direito? Que ainda entregaram para ele? Entregaram um mandato de 10 anos e amplos poderes. Tá? Ele podia fazer quase de tudo na França. Tá? Vou tirar a imagem. Napoleão é uma figura fantástica. Tá? Fora Alexandre o Grande, é outro dos maiores conquistadores que tem no mundo. Tá? Provavelmente é só ele e Alexandre o Grande. Só que ele fez isso bem depois de Alexandre o Grande, com um pouco mais de evolução, tá?
Agora, na próxima aula, a gente vai começar a falar sobre a Era Napoleônica e é um assunto bem interessante. Tem até uma lei na França, e isso está em vigor até hoje, que você não pode dar o nome de Napoleão para nenhum porco, tá? Ou seja, se você um dia for morar na França, se você tiver um porco, perceba, você não pode dar o nome de Napoleão para o seu porco, certo? Você está indo contra a lei, tá? Então, gente, é isso. Espero que aproveitem essa aula, certo? Espero que ela tenha ficado boa. Vou tentar sincronizar o áudio, fazer edição agora. Se por acaso o áudio não ficar muito bom, sinto muito, tá? Foi de coração mesmo que eu fiz essa aula. Assistam ela, tá? Embora eu esteja falando isso no final do vídeo, que não faz nenhum sentido. Espero que vocês tenham aproveitado. Façam as atividades, tá? Mas não se esqueçam, antes de fazer a atividade, releiam o capítulo. Eu preciso que vocês coloquem bundinha na cadeira e leiam esse capítulo antes de fazer as atividades, certo? Um beijo, um queijo a todos. Fiquem com Deus e lavem bem as mãos, tá? Abraço.